Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é a professora Tamires Valim e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença hepática não alcoólica. Gente, eu espero que vocês aproveitem e consigam entender um pouquinho dessa fisiopatologia que é bem complexa e ainda não é totalmente elucidada. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é muito importante que você se inscreva para você ter acesso a todos os vídeos que eu liberar aqui. E também não deixe de me seguir nas redes sociais, que eu tenho o Instagram e o TikTok, que é @profatamiresvalim. Bom, gente, vamos começar então essa aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide que eu fiz, que eu preparei para os meus alunos da instituição onde eu dou aula presencialmente. E eu vou tentar aqui explicar para vocês, baseado nele, como que é, então, é feita, né? Como que é um pouco da fisiopatologia dessa doença. Gente, é importante dizer que esses slides, né, essas imagens, elas são todas de artigos científicos e eu deixei aqui o DOI, né? Uma referência. Se não estiver pegando na tela, depois eu deixo aqui nos comentários para vocês entenderem. Quem tiver curiosidade aí e quiser ver depois, né? Leia o artigo na íntegra. Bom, gente, vamos lá. Vou ver se eu consigo aqui. Um pincelzinho para ir mostrando para vocês. Gente, nós temos algumas teorias sobre a doença, né, a fisiopatologia da doença hepática alcoólica, aliás, doença hepática não alcoólica, né? O que que acontece, gente? Ela, na verdade, como eu falei no início, né, não é totalmente elucidada e a gente tem uma teoria que ela é chamada teoria de múltiplos hits, ou seja, uma teoria, numa tradução livre para o português, né, seria uma teoria dos múltiplos golpes. Então, basicamente são três passos, né, três golpes aí, três fatores envolvidos no surgimento dessa doença. Então, basicamente, para a gente começar, o que que os autores, né, falam sobre essa fisiopatologia? O começo de tudo vem com a presença da obesidade. Então, se você é um paciente que tem obesidade, muito provavelmente você pode desenvolver, né, uma síndrome metabólica e vai ter uma presença de excesso de tecido adiposo. E também a resistência à ação da insulina. E tudo começa por aí. Quando a gente tem, né, a presença da resistência à ação da insulina, o que que pode acontecer devido a esse primeiro golpe, que é esse acúmulo de gordura no fígado? Bom, induzido pela resistência à ação da insulina e também durante o processo de jejum, o que que vai acontecer? Lipólise. Vamos entender que essa teoria dos múltiplos golpes, ela é uma teoria que seria aplicada, né, em indivíduos geneticamente predispostos e que tem esses ácidos graxos livres já acumulados, então, no fígado por conta da presença da obesidade, do excesso de tecido adiposo e também da resistência à ação da insulina. Bom, então quando a gente tem todos esses fatores unidos durante a ação, né? Então, ali na presença da resistência à ação da insulina, o que que vai acontecer? Ela vai gerar uma maior lipólise, ela vai induzir mais lipólise, ou seja, quebra, né, desses ácidos graxos que já estão sendo acumulados aqui no interior desse fígado e também, né, durante momentos de jejum. Porém, além disso, também vai induzir maior formação de lipídios, né? Então, maior lipogênese, formação de lipídios. E além disso, a gente também vai ter ainda acúmulo da gordura vindo de onde? Vindo da dieta, porque a pessoa ainda continua comendo, né? Então, por isso que tem aqui os quilomicros. Então, tudo isso vai gerar um acúmulo ali desses ácidos graxos livres dentro do fígado. Quando isso acontece, esses ácidos graxos livres no fígado, eles têm três caminhos. O primeiro, a beta-oxidação.
que vai acontecer na mitocôndria. O segundo, né, a liberação através do VLDL associado à apolipoproteína B para o sangue. Só que o que que acontece? Em pacientes que têm a gordura no fígado, né, a doença hepática não alcoólica, a gente vai ter um refluxo dessa gordura, né, desses ácidos graxos livres através da veia porta devido à grande quantidade de gordura intraabdominal. Então, essa gordura que foi liberada do fígado para o sangue, ela vai voltar. Então, vai voltar para se acumular aqui novamente. E o terceiro caminho é a formação, né, a síntese de triglicerídeos. Bom, vamos pensar que então a gente tem muito ácido graxo livre dentro desse fígado. E ele vai, então, ser oxidado. Então, ele vai para a beta-oxidação lá na mitocôndria. Se a gente tem muito, então a gente vai ter bastante oxidação. Então, esse processo de oxidação excessiva dos ácidos graxos livres, ele vai gerar um estresse oxidativo e, né, os espécies reativas de oxigênio e também uma disfunção mitocondrial dessas células. Então, aqui já entra no segundo hit, que é o segundo golpe, que é a parte dos processos inflamatórios. Então, quando a gente tem, né, esse estresse oxidativo, formação de espécies reativas de oxigênio, a gente começa a ter citocinas pró-inflamatórias sendo liberadas, e tudo isso vai gerar uma lipotoxicidade dentro desse organismo. Essa lipotoxicidade, gente, ela vai gerar, então, né, esses processos inflamatórios, essas reações inflamatórias do sistema imunológico, né, essas citocinas pró-inflamatórias que podem ativar os processos de fibrose, né, os processos de fibrogênese, então formação de fibrose dentro desse fígado, o que vai ainda acelerar a progressão dessa doença, o que não é interessante, certo? Bom, por meio do quê? Por meio de ativação de células de Kupfer. Então, essas células de Kupfer, elas ativam as células estreladas hepáticas, que são produtoras de colágeno e acaba gerando, então, essa fibrose, que vai progredir, né, a doença, nem um pouco interessante. Bom, mas ainda aqui nos processos inflamatórios, além de tudo isso, essa lipotoxicidade que é formada vai gerar essa reação inflamatória não só no fígado, mas também aqui, ó, no tecido adiposo. Por isso que a gente tem essa outra imagem. Essa parte aqui do tecido adiposo, essas reações inflamatórias, elas vão desequilibrar algumas informações aqui, principalmente redução da produção de adiponectina e aumento de leptina através do tecido adiposo. E além de tudo isso, a gente vai ter a liberação de endotoxinas. Por isso que tem essa parte aqui, ó, nessa primeira imagem, né? E o que que são essas endotoxinas? São lipossacarídeos constituintes de membranas de bactérias gram-positivas que são presentes na nossa microbiota intestinal. Então, a partir do momento em que a gente tem uma microbiota descompensada também, essas bactérias presentes no nosso intestino, e a partir do momento em que elas são, a gente tem uma morte dessas bactérias, a liberação dessas membranas, elas liberam essas endotoxinas. E essas endotoxinas, elas podem ser absorvidas. E aí, o que que acontece? Elas geram também respostas inflamatórias, mais ainda, que também vão ativar as células de Kupfer, levando então à ativação das células estreladas hepáticas, mais uma vez a questão da fibrose gerada aqui no fígado. Para além disso, essas células, né, essa endotoxinia, né, essas toxinas vindas, então, da microbiota, quando a gente tem uma microbiota alterada, né, essa alteração vai gerar mudanças no metabolismo lipídico, que vai
pegar esses ácidos graxos livres que poderiam ir direto para oxidação, para beta-oxidação, vai mudar a rota deles para geração de novos lipídios. Então, mais para lipogênese do que para beta-oxidação. Então, a alteração da microbiota também influencia na progressão da doença. Bom, de toda maneira, aqui então a gente tem a parte da reação inflamatória, gerando a progressão da doença. E, além disso, a gente tem o último golpe, que seria a parte da genética, da epigenética. Ou seja, pessoas que têm polimorfismos em células específicas, né, em partes específicas do DNA, polimorfismos, elas teriam mais predisposição para a evolução da doença e para também desencadear essa doença. Então, teoricamente, esses múltiplos hits, eles têm que estar associados, tudo isso coordenado juntamente para que a gente tenha, então, a evolução dessa doença, gerando, então, a esteatohepatite, depois fibrose e talvez, por fim, um carcinoma hepático. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido elucidar, clarear um pouquinho aí sobre a fisiopatologia dessa doença. Se você gostou, não deixe de dar um joinha aqui para mim. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E não deixe de me seguir nas redes sociais, @profa.tamires. Vale. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.